Gente, 3 anos desse chapeuzinho aqui, que eu guardo ele especialmente para esse vídeo. Então essa é a terceira edição de Livros com Bruxas. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Abdução Literária. 3 anos de canal, 3 anos então que eu faço recomendação de livros com bruxas, porque esse foi assim um dos primeiros vídeos aqui no canal. Então hoje eu vou recomendar para vocês livros mais jovenzinhos, vai ter ficção histórica, vai ter não ficção, tem livro para todos os gostos aqui. E o mais legal desse tipo de vídeo é a troca que acontece entre a gente. Eu recomendo aqui e vocês também recomendam aí, deixa aqui nos comentários quais são os livros com ou sobre bruxas, então, favoritos de vocês. E como essa é a terceira edição, tem muitas recomendações já aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, ou na descrição, ou nos comentários em algum lugar desse vídeo vai estar, então, os vídeos anteriores para vocês conferirem depois desse vídeo. Bora lá! Começando por um livro que eu li esse ano, a maioria acho que foram leituras que eu realizei esse ano, então são recomendações bastante fresquinhas, eu já falei aqui no canal para vocês, então, No Coração da Bruxa. A gente conhece, já ouviu falar bastante sobre Loki, o astuto, o rei da trapaça. A gente já ouviu falar muito sobre os seus filhos monstruosos, né? Jormungand, que é aquela serpente que dá a volta no mundo. A gente conhece então Fenrir, que é o lobo gigante. E a Hel, né? A rainha ali, né? Dos mortos. Mas pouco se sabe sobre a Angrboda, que é a mãe, então, dessas criaturas. E aqui a gente tem a oportunidade, então, de conhecer a sua história, de conhecer o seu coração. E a Angrboda, ela já viveu diversas vidas, mas ela sempre tem o mesmo destino. Ela é queimada, então, pelos deuses. Quando ela, então, acorda novamente, né, porque ela não morre, ela só tem essa lembrança, sabe, de que ela precisa evitar os deuses. E o porquê? Ela detém um poder que, assim, é muito poderoso, um poder que é muito poderoso, que é muito grande, né, e as pessoas querem adquirir também, que é o Sade, e através desse poder ela não é só capaz então de viajar pela Yggdrasil, que é a árvore da vida, mas também de visitar todos os 9 mundos, né? E, gente, apesar de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês da mitologia nórdica, eu acho que esse é um livro para quem curte sim a mitologia e para quem não entende nada também, né? Porque a autora, ela está disposta a contar uma história como se você nunca tivesse, então, como se você não soubesse nada sobre a mitologia. Eu acho que ela faz um retrato da mitologia nórdica que é muito fiel. Parece que eu tava até mesmo diante da história ali oficial, porque ela preenche muito bem as lacunas ali, né? Porque apesar da Angrboda, ela ser uma personagem muito importante da mitologia nórdica, ela também é muito misteriosa. E aqui, então, a autora mostrou tudo sobre ela e foi costurando sobre as coisas que a gente já sabe na mitologia, e é algo assim muito, muito fiel, sabe? Ficou incrível esse retrato. Então, essa é até inclusive um convite, né, para você conhecer esse mundo, para você, quem sabe, gostar dele, né? E aqui aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido antes com a mitologia nórdica, que eu me importei com esses personagens, sabe? Eu me importei muito com a Angrboda, eu me importei com o Loki, eu me importei com os filhos dela, né? Que são figuras ali antagônicas, são monstros. Eu não conhecia, assim, ninguém até hoje que leu esse livro e que não gostou. Todos, assim, tiveram um impacto, sabe? Foram surpreendidos por essa história. Então fica aqui essa recomendação. Agora, se você quer uma história, então, mais jovenzinha, mais gostosinha, mais leve, eu recomendo, então, Reino das Bruxas, da Kermani Scalco. Esse foi meu primeiro contato com essa autora, que também é autora da série Rastro de Sangue, né? E, assim, gente, é uma história que é um pouquinho sombria, mas não tem toda aquela carga dramática, então, que No Coração da Bruxa tem. Aqui a gente conhece, então, duas irmãs gêmeas que fazem parte de uma família de bruxas ali da Itália do século XIX. Uma família, então, que vive secretamente entre os humanos, né? E quem, assim, cuidou particularmente da educação mística das meninas foi a nona delas, né? A avó delas, né? E ela sempre alertou sobre os perigos, alertou, assim, em especial sobre os príncipes do inferno. Enquanto a Emília, ela é um pouco mais caseira,
na dela, adora ali cozinhar com a família, que tem um restaurante. A Vitória, ela já é um pouco mais rebelde, espírito livre, vive ali se metendo em alguns mistérios. E aí, em meio a uma dessas aventuras misteriosas aí, que a Emília vai ter que entrar em ação por causa da Vitória e vai ter que iniciar uma investigação. Eu não vou, assim, entregar tudo de mão beijada pra vocês sobre essa sinopse, tá? Porque eu acho que ela entrega um pouco demais. Eu li o livro sem saber nada sobre a história e foi muito mais interessante. Mas a Emília, ela precisa entender quem é que tá tentando assassinar algumas jovens bruxas. E uma das medidas que ela faz ali é conjurar um demônio. Ela conjura um demônio pra poder ajudar ela. Só que ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo e, sem querer, ela acaba conjurando um príncipe do inferno, que a avó dela tanto, então, alertou elas de ficarem longes. E a história, então, é bastante centrada na Emília, enquanto ela tenta desvendar alguns mistérios, enquanto ela também resiste à tentação de demônios ali, que o tempo inteiro fica tentando seduzir ela pra formar um pacto, né? Mas, gente, fazer um pacto com o demônio não é boa coisa. E ela fica, então, tentando resistir, mas ao mesmo tempo ela precisa da ajuda dele. Esse aqui é um livro bastante preliminar também, tá? Eu senti que a gente foi apresentado a esse mundo, a gente teve os elementos dele, e aí eu senti que a história tem muito ainda a me contar. Por isso que, assim, eu tô muito ansiosa também pela continuação, sabe? Eu gostei muito, muito da Emília, que é uma personagem, assim, maravilhosa, que não leva desaforo pra casa, sabe? Seja demônio ou não, ela não segura a língua dela. Ela me lembrou um pouquinho a Judy, de O Príncipe Cruel, sabe? E então eu gostei muito dessa história. E, gente, é claro que vocês devem estar se perguntando sobre o romancinho. E é um romancinho, assim, que vai sendo trabalhado bem aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos mesmo. Então, mais uma coisa que me lembrou também de O Príncipe Cruel. E o porquê que eu gostei, então, tanto desse universo, que, como eu falei pra vocês, só deu um gostinho ali, tá começando agora. Mas eu gostei muito, sabe, da atmosfera, da proposta do romancinho. Gostei principalmente da protagonista. Então, eu tô bem ansiosa pra dar continuidade nessa história. Alô, Darkseid! Cadê a continuação? Agora eu trago para vocês uma ficção histórica que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. A Tituba, então, que é uma pessoa real, né? Ela foi uma das primeiras mulheres, então, que foi acusada de praticar bruxaria no famigerado julgamento, né, das bruxas de Salem. E a autora, então, Maryse Condé, resolveu contar a história dela aqui nesse livro. E detalhe, ela foi vencedora, então, do New Academy Prize 2018. E aqui a gente conhece, então, a Tituba, né, desde Barbados, que é o seu país natal, mas que, por se apaixonar ali por John Indien, ela resolveu entregar a sua liberdade, né, mas mal ela sabia o que estava por vir. E ela estranhou muito quando ela começou a interagir com o seu senhor, por exemplo, né, que era um pastor, o Samuel Parris, então, porque ela falou, meu Deus, as pessoas parece que estão sempre pagando por algo, estão sempre em sofrimento, estão sempre rezando, né, e ela pegou e falou, mas também eles são tão maldosos, eles praticam tanta maldade que é natural que eles estejam preocupados, então, com a indulgência. Então, assim, a gente tem uma história aqui que se passa em meados de 1600, no final de 1600, e a gente tem aqui uma amostra da bagunça e também o banho de sangue que os colonizadores fizeram, então, com alguns povos originários, invadindo e tomando terras, e também com os negros, a forma como eles tratavam, né? E se achavam realmente algo superior. Ou seja, não é uma história que tem temas fáceis, é uma história, assim, extremamente triste. Não tem como, né, gente, a gente olhar pra trás, assim, revisitar esse período da nossa história e não ser triste, mas eu amei conhecer essa personagem, sabe, pelos olhos da autora, eu amei conhecer os sonhos dela, amei ainda mais a interação que ela tinha com a natureza, com a cura e a fé que ela tinha, então, nas pessoas que ela ama, sabe, na família dela, que ela resolveu levar pra sempre junto com ela. Foi incrível conhecer essa personagem, e não só essa personagem, mas também as reflexões que a autora traz pra gente, que são
incríveis, gente. Nossa, em A Fabulosa Casa com Pernas, a gente tem a representação da bruxa mais famosa, então, do folclore eslavo. A gente tem muitas representações dessa bruxa. Até então eu só tinha visto, assim, algumas representações mais pejorativas. Quase sempre ela é representada, então, como uma senhora que vive numa casa com pernas ali pela floresta. E aqui, então, a gente tem toda uma sociedade de iagas, né? E o que os iagas eles representam aqui? Eles ajudam, então, os mortos na passagem, então, da vida para a outra dimensão. Aqui a gente conhece a Marinka, que ela é neta, então, de uma iaga, né? Ou seja, neta da Baba Yaga, que faz, então, essa passagem, então, com muita eficiência. A Marinka, ela tem um olhar, assim, para a avó dela, incrível, assim, sabe? Como ela tem um olhar meio apaixonado mesmo para a avó dela, e ela vê como a avó dela meio que nasceu para isso, sabe? Como que ela trata os mortos assim com tanto carinho e faz uma última noite assim super acolhedora. Só que o que acontece? A Marinka, ela está sendo treinada para um dia ficar no lugar da Baba Yaga. Apesar de toda a admiração que ela tem pelo que a avó dela faz, ela não se vê fazendo isso, porque o mundo ele é tão vasto, ele é tão grande. E a vida de um Baba Yaga é tão solitário, sabe? Porque ela sabe que quando ela tiver que fazer isso, ela vai estar sozinha, a avó dela não vai mais estar com ela, e ela acha muito solitário, e ela quer ter a oportunidade de traçar o próprio caminho, sabe? De conhecer outras coisas, de conhecer o mundo. E a Marinka, ela é uma personagem bem difícil. Ela é muito teimosa e ela se envolve, assim, em algumas confusões que você só quer pegar a personagem pelos cabelos, sabe? E falar umas poucas e boas pra ela. Mas ela é uma personagem muito resiliente, sabe? Muito firme, muito fiel a ela mesma, muito segura, sabe? Mesmo assim, diante da maior confusão, ela é uma personagem muito fiel a ela mesma. E ela acabou me ensinando muito, sabe? Acho que um pouco do espírito da Marinka, assim, meio rebelde, meio fiel a mim mesma me faria bem. Aqui você fica fascinado pela sociedade de Yagas e o que eles representam e como eles conduzem a sua tarefa. Mas uma história que é um pouquinho dolorida, sim, mas que ao mesmo tempo ela aquece, te abraça, sabe? Você termina ela de coração quentinho, sabe? Então, fica aqui essa recomendação também para vocês. Eu recomendei O Ano das Bruxas também no vídeo de livros para você ler no Halloween, mas eu não poderia deixar de marcar a presença dele aqui nesse vídeo, né, gente? Seria, assim, um sacrilégio deixar esse livro aqui de fora. E aqui, então, a gente conhece a Emanuele, que ela vive numa sociedade onde a palavra do profeta é lei. Em Bethel, então, todo mundo fica muito em cima da Emanuele, sabe? Observando cada passo que ela dá, porque ela é considerada fruto de um pecado. Então, a mãe dela, né, há muito tempo já foi prometida do profeta, mas ela se apaixonou por um jovem ali das cercanias, né? E aqui nessa história, o relacionamento interracial, ele é proibido, e desse fruto, então, nasceu Emanuele. E a Emanuele, então, sentindo toda essa pressão, ela faz o possível, então, para entrar na linha. Mas, gente, o que acontece? Existem alguns chamados, né? Existe a Mata Sombria nessa história, que é um lugar, assim, muito misterioso. Existe, inclusive, boatos, né, que os espíritos das primeiras bruxas que o primeiro profeta queimou, então, reside nessa Mata Sombria. E essa mata chama a Emanuele, ela sente um chamado, ela sente assim um magnetismo dessa mata e ela faz o possível então para tentar ignorar e não dar ouvidos a isso. Mas é claro que ela não vai conseguir por muito tempo, né, gente? Essa é uma história com elementos assim muito macabros, né? É uma fantasia sombria, mas você devora o livro assim, sabe? Porque existem muitos mistérios e muitos acontecimentos que faz assim você varar a noite lendo, só que cuidado pra não olhar pro lado. Sim, gente, ele dá um pouquinho de medo e esse é o livro de estreia também dessa autora, Alex Henderson, e assim, ela foi incrível. Tô torcendo pra ela escrever mais livros com essa temática e eu espero que vocês gostem. 5 recomendações, mas o vídeo está um pouquinho longe de acabar. Por quê? Eu sempre trago uma recomendação honrosa. Dessa vez, eu vou trazer 3.
Vocês vão entender, tá? Vão ser recomendações mais curtinhas, então. A primeira recomendação que eu vou trazer é uma HQ que eu tô lendo agora. Eu tô adorando essa história, né? Tô bem assim no começo mesmo. E aqui a gente conhece a Nova, uma bruxinha que mora com as avós e ela acaba assim trabalhando na livraria barra café também, ali das avós. E é uma livraria ali toda temática, mas que tem algumas salas assim secretas com grimórios assim de magia pesada, livros selvagens. E eu tô amando essa atmosfera e já deu pra perceber que é uma história com bastante representatividade também, né? A Nova, por exemplo, ela é bissexual, ela é PCD. São coisinhas assim que na hora da leitura faz muita a diferença, sabe? As avós dela são incríveis. E aqui a gente começa a história também com um mistério, né? Ela começa a investigar ali o mistério que tem na floresta quando ela vê um lobo branco. E ela descobre que esse lobo nada mais é que uma antiga crush que foi embora há um tempo sem se despedir e ela sente muita falta, tá? Então tem essa atmosfera que é toda gostosinha e também esse mistério que tá me impulsionando. E eu espero continuar gostando até o final. Fica aqui, então, essa pré-recomendação para vocês. Agora eu recomendo para vocês, então, Bruxa Natural. Eu já recomendei esse livro lá no meu Instagram há um tempinho. E, gente, esse livro aqui é incrível e funciona como um guia para você, então, que quer saber um pouco mais sobre ervas, flores, óleos essenciais e entre outras magias, né? Aqui a gente tem um livro que fala sobre despertar a magia que existe dentro de você com a ajuda das dádivas eternas da natureza. Esse tipo de livro aqui, gente, é para você colocar na bolsa e não tirar mais, ou deixar em algum lugar muito acessível, que é como eu faço aqui. E de tempos em tempos, então, eu fico consultando ele e eu já aprendi, assim, muita coisa interessante. Então, se você se interessa não só pelo tema, mas também pela prática, fica aqui esse livro que ele é super, assim, introdutório, você se sente realmente abraçado por ele e tem muitas coisas legais, então, para você aprender aqui nesse livro. E para, então, finalizar essas menções honrosas, eu vou trazer uma recomendação de um livro que eu já recomendei aqui. Eu já recomendei, aliás, no primeiro vídeo, então, de recomendações com bruxas, que foi, vocês lembram de A História da Bruxaria? Então, agora a editora lançou um box, gente, maravilhoso. Olha aqui que lindo. Chama Mulheres e Bruxaria. E a gente tem agora 2 livros, então, que foram lançados com a mesma temática, sabe? Com o mesmo estilo. Então, esse é um livro, né, conforme eu já recomendei pra vocês, que fala sobre a bruxaria como um todo, sabe? Fala sobre a primeira vez que a palavra foi mencionada e conta a história e fala sobre a bruxaria moderna. Então, ele é um livro bem recheado mesmo, para você entender mesmo. Fala um pouco sobre esse fenômeno social. Então, sabe, é um livro assim que quando eu li, fez luz, sabe, um pouquinho sobre o assunto e me fez entender um pouco mais como que funciona e me fez, inclusive, ter curiosidade para continuar pesquisando, né, ou para ler coisas assim, outras representações. Então, eu gosto muito desse livro. E, gente, olha só que fofíssimo. Eu amei essas edições. E aí, nesse box, gente, o que tem tudo a ver. Então, a gente tem Mulheres, Mitos e Deusas. A gente já teve esse livro, já nessa outra capa. Peraí. Nessa outra capa aqui, tá? E aí agora foi relançado nessa daqui, nesse box fofíssimo. Percorrendo a história, a literatura e a mitologia, Mulheres, Mitos e Deusas aborda as conquistas e os dilemas vividos por figuras como Afrodite, Simone de Beauvoir e Virgem Maria, revelando os arquétipos criados em torno delas e como esses modelos acabaram por reafirmar o machismo na cultura ocidental. A autora traça um mapa cronológico e comportamental da presença da mulher no mundo. Então, gente, fica essas recomendações aqui pra vocês. E esse box, gente, tá fofíssimo. Esses livros, eles já ficavam ali numa posição diferenciada
na estante. Agora eu vou ter que escolher, então, outro lugar para tentar deixar esse box também de destaque. E fica aqui essa recomendação desse novo lançamento, então, que tá incrível. Gente, foram 8 recomendações, então, para vocês. Foi muito especial esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi a recomendação que você mais gostou, ou qual desses livros, então, que você já leu e que você atesta aqui que você gosta também. Vamos conversar pelos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!